Olá, sejam bem-vindos todos e eu espero que vocês possam compreender bem tudo o que nós vamos estudar aqui em filosofia. Eu sou o professor Yuri Rocha e nós vamos dar início à nossa matéria, dar início ao nosso ano e eu espero que você possa absorver tudo. Não deixe de fazer comentários e de nos grupos fazer as suas perguntas caso tenha alguma dúvida. Eu sempre estarei por lá. Começando, nós vamos ver o surgimento da filosofia na Grécia Antiga. É importante que a gente marque isso por uma razão simples. A antiga Grécia não é a Grécia de hoje. A Grécia de hoje está concentrada no sul da Europa. A antiga Grécia estava espalhada não só pelo sul da Europa, bem como no litoral da atual Turquia. E é lá, no litoral da atual Turquia, o que nós chamamos de Ásia Menor, que vão surgir as cidades, Halicarnasso, Mileto, Éfeso, e lá nós vamos ver a filosofia nascer. Lembrando que a filosofia não é uma ciência, mas ela é, por si só, a mãe de todas as ciências. Tudo que se estuda porque a filosofia abriu portas. Porque a filosofia quis fazer acontecer para que ocorressem perguntas, e perguntas essas que eram mais importantes que as respostas, pois faziam os homens indagarem os seus porquês no mundo. Bem, de uma forma ou de outra, a filosofia acaba sendo uma resposta cada vez mais clara, que tenta fazer compreender ao homem os seus problemas reais, tudo aquilo que acontece de fato em sua realidade, levando em conta a contribuição dos seus pares, levando em conta o que outras culturas vão nos dar, mas, sobretudo, nos ajudando a assimilar, compreender, modificar conhecimentos, conteúdos e tudo o mais que pode nos fazer compreender o mundo de uma maneira melhor. Ou seja, a filosofia não serve para nada, nem serve a ninguém. A filosofia é uma forma de fazer compreender um mundo que não deve servir, mas ser servida. Porque é através dela que nós vamos ver aquilo que é real e válido. E o que é real e válido está sempre diante de nós, nos mostrando todas as falsidades e aquilo que não deve ser levado em conta no mundo. Bem, abrimos assim a nossa primeira unidade. Dessa forma, nós compreendemos que o que nós chamamos de filosofia, primeiro, é uma palavra grega composta por uma aglutinação. Philo, que vem de filia, uma maneira de você falar amor ou amizade, respeito entre iguais, e sophia ou sofia, que vem da palavra sophos, que quer dizer sábio, e sofia quer dizer sabedoria. Cabe lembrar uma coisa muito simples. Para os gregos, há diversas formas de você se referir a amor. Há o amor eros, o amor de desejo, o amor de um homem por uma mulher no sentido carnal. Há essa filia, essa amizade que para eles era o maior dos amores, pois era dado de graça para alguém com o qual você não tinha nenhum tipo de laço sanguíneo. E o amor agapós, o amor que era de entrega a uma divindade, que era apenas reservado aos deuses. Então, esse maior amor que um homem pode dar, que é ao seu amigo, ao seu irmão, não um irmão de sangue, mas o irmão por escolha, eles davam a sabedoria. É importante ressaltar que o primeiro filósofo é Tales de Mileto, mas Tales nunca se chamou filósofo. A primeira pessoa a usar este termo é Pitágoras de Samos. Pitágoras é o primeiro a falar o termo filosofia e a se colocar como filósofo. Mas o primeiro filósofo é Tales de Mileto. Bem, dessa forma, a filosofia ela tem essa característica, essa questão de que todos podem almejar saber.
todos podem querer amá-la. Ela se dá aos homens como uma forma de abrir as portas para novos conhecimentos. Então, todos aqueles que são amantes de conhecimento, amantes de saber, são por si só filósofos. O filósofo não é alguém que ganha um título, mas alguém que ama o processo de apreender, o processo de conhecer, o processo de adquirir conhecimento. Assim, ela apela àquilo que o homem tem de melhor, o seu sistema de conhecimento racional e lógico, e tenta dar essa lógica e essa racionalidade a toda a realidade humana, a tudo aquilo que o cerca. Dessa forma, como já disse antes, a filosofia não teria uma utilidade em si. Ela é útil por ser o que é. Por quê? Nós abandonamos, deixamos de lado tudo aquilo que são pré-conceitos, ou seja, ideias que não foram refletidas, que estão baseadas simplesmente no senso comum e que tornam o homem ingênuo, manipulável, fácil de se dobrar, por assim dizer. Ela não se deixa simplesmente dominar pelos poderes. Na verdade, a filosofia é craque em fazer com que os poderes dominantes estabelecidos sejam contestados. Por quê? Não cabe ao poder se colocar sem um tipo de controle. Qualquer poder sem controle é uma ditadura. E precisa de controle para que o poder seja exercido com justiça. E que a justiça tenha poder para se exercer. E se não for a filosofia, você não consegue isso. Se busca também entender o mundo em que se vive, no sentido natural. Compreender as leis da natureza, compreender por que a gravidade age da maneira que age, por que a matemática nos ensina determinadas coisas, por que o método científico se coloca de uma determinada forma, como as línguas são capazes de nos fazer entender. Isso também é uma significação de mundo, isso também é um estabelecimento de cultura, isso também é filosofar. Conhecer as humanidades em suas artes, a expressão artística, a ciência, a política, conceder às pessoas a capacidade de pensarem a si mesmas, de serem conscientes de si e assim alcançarem a verdadeira liberdade, que é conhecer a si mesmo, como está na máxima socrática: conhece-te a ti mesmo. Quando você se conhece, quando você conhece a si mesmo, você é livre de verdade, pois apenas aquele que se conhece é capaz de saber os seus próprios limites. Bem, podemos dizer assim que de tudo aquilo que a humanidade cria, o mais útil é a filosofia, porque só ela dá a capacidade de você lidar com liberdade com todas as outras coisas. Assim, nós vamos vendo que o mundo não é um mistério. Nós é que não temos lentes corretas para lê-lo. Nós não precisamos de revelações divinas. Nós precisamos de homens capazes de entender o mundo como ele é. E assim, nós vamos poder conhecer o mundo cada vez mais e dar aos outros cada vez mais de nós mesmos nesse conhecimento. Assim, as primeiras questões são básicas e simples. Por que nós nascemos e morremos? Por que a natureza é mutável? Por que as coisas mudam? Por que nós temos momentos em que ficamos doentes e isso pode nos levar até a morrer? Por que aquilo que parece ser uma coisa só pode se tornar várias? Por exemplo, você pode olhar uma grande montanha. Eu vou dinamitar aquela montanha e transformar toda ela em brita para fazer obra. Por que as coisas muitas vezes se tornam o oposto do que elas eram? Por que elas vão mudando ao longo do tempo? Porque nada fica, porque tudo flui, porque todas as coisas se transformam. Assim, quando a gente fala de filosofia,
a gente começa a perceber que essas perguntas vão começar a fazer muito sentido no final do século VII e início do século VI a.C., traduzindo entre 700 e 600 anos antes do nascimento de Cristo. Como eu falei, na Jônia e nas colônias gregas da Ásia Menor, particularmente Mileto. E é lá que nós vamos ver os filósofos, a partir de Tales, começarem a fazer algo fundamental, a destruírem os mitos. Mito, resumindo, é uma explicação sobre o que é inexplicável. Quando os homens não tinham evidências científicas sobre algo, inventavam uma história minimamente plausível para que as pessoas não ficassem sem explicação. O mito faz com que tudo mude. Porque ele dá uma explicação sobre uma coisa sem se preocupar se é verdade ou não. A filosofia vem para acabar com isso. Se é para explicar corretamente. Então, essa narrativa, como por exemplo a origem da Terra, que vai encontrar em cada cultura uma origem diferente, são origens mitológicas. Se você olha a cosmogonia grega, quando você tem a titanomaquia, luta entre os titãs e os deuses, que vai ser vencida pelos deuses, eles vão para o Monte Olimpo. Quando você vai ver a cosmologia egípcia, onde os próprios deuses são criados por um arquiteto primordial, onde vocês vão ver a mitologia cristã, baseada no mito de Adão, Eva, a criação em 7 dias. Todos esses mitos servem para dar uma explicação para pessoas que não tinham como explicar com base em razão, com base em racionalidade. Assim, todas essas narrativas mitológicas são sempre recheadas de participações divinas. E nós precisamos lidar muito bem com isso. A primeira vez que a natureza é divinizada, nós chamamos de fetichismo. E não tem nada a ver com o sentido de fetiche atual. Fetichismo era dar à própria natureza, por exemplo, um raio caindo em uma árvore, num dia de chuva, um caráter divino, como se aquilo fosse uma manifestação divina. O fetichismo evoluiu para o politeísmo. E se você for ver, os deuses no politeísmo têm muito do mundo natural. Zeus, por exemplo, com um raio. A mesma coisa acontece com Thor, na mitologia nórdica. Você tem sempre divindades do nascimento em diversas culturas. Assim, dessa forma, há uma tentativa de explicar o mundo para pessoas que não tinham como esse mundo ser explicado de maneira racional. E isso muda. Muda quando a gente começa a explicar as coisas como elas acontecem. E cada vez menos nós dependemos de mitos. O mito dava essa segurança, mas ele, ao fazer compreender as coisas como algo fabuloso, também nos dava uma falsa ideia de que o mundo estava cercado dessas maravilhas que no final eram criações da cabeça do próprio homem. E isso faz com que a filosofia se preocupe em explicar também com muito respeito, porque no passado isso era necessário. Mas, por hoje, nós podemos encontrar na racionalidade uma impessoalidade que nos faz compreender o mundo como ele é. Há algumas condições históricas. Por exemplo, a filosofia ela também nasce porque nós nos tornamos capazes de fazer viagens marítimas, nós moldamos um calendário de acordo com a nossa própria necessidade, nós temos moeda, vida urbana, escrita, questões políticas, tudo isso é usado para que a filosofia possa nascer. Porque da lei, da moeda, da cidade, do cidadão, da política, da cidadania, há uma definição de tudo que é melhor para um e para todos. E o espaço público faz com que o mito já não seja mais tão necessário quanto o respeito à coletividade. Assim, a partir da política ou da polis, cada cidadão pode emitir sua opinião, mas cada opinião tem que ser pensada. Dessa forma, tendemos cada vez mais à racionalidade,
e usar somente a razão, recusando explicações pré-estabelecidas sem nenhum fato que possa comprová-las. Isso faz com que generalizar seja algo perigoso, porque a unanimidade nos retira a alteridade, e é a alteridade que nos faz pensar em saídas diferentes. Ou, como nos disse o poeta, toda unanimidade é burra. Assim, é exigência da filosofia que uma coisa não negue a outra. Ou seja, há uma ideia de que coisas podem ser falseadas. Ou seja, você não pode ser aquilo que não é. O infinito não pode ser limitado. Um menino não pode não ser um menino. A noite, que é escura, não pode ser clara. Tudo o que é contraditório deve ser considerado falso. Nós temos eras, que nós podemos dividir de algumas formas diferentes. Primeiro, a homérica, onde nós temos Ilíada e Odisseia, os poemas épicos de Homero como base. A era arcaica, no caso, falando de Grécia, do século VII ao século V, antes de Cristo, com o surgimento das cidades. A Grécia clássica, dos séculos V e IV a.C., e onde nós vamos ver o apogeu ateniense, e dali surgirem Sócrates, Platão, posteriormente a chegada de Aristóteles, que não é ateniense, e a época helenística, depois do século IV, onde nós temos o domínio de Alexandre o Grande, que era macedônico, a mesma região de onde vem Aristóteles, e, finalmente, o Império Romano. Quando eu falo efetivamente de períodos filosóficos, nós estamos falando de período pré-socrático ou cosmológico, onde eu tenho ali do século VII ao século V a filosofia ocupada com a origem do mundo e a natureza, o período socrático ou antropológico, ou seja, do próprio homem, do final do século V e todo o século IV, quando a filosofia começa a tentar entender o que é próprio do homem, ou seja, do anthropos, o sistemático do século IV ao terceiro, onde ele tenta organizar tudo que foi pensado cosmologicamente e antropologicamente, e o período helenístico ou greco-romano, onde nós temos já a chegada dos chamados padres da igreja. Conhecimento de ética e tudo mais. Algumas escolas importantes: a escola jônica, a escola itálica, a eleata e a da pluralidade. Cada uma delas vai ser estudada em cada um dos próprios filósofos. Esse quadro representa a escola de Atenas, pintado por Rafael Sanzio. Isso já séculos e séculos depois, já no Renascimento. E aí nós temos: a filosofia está na história. E por estar na história, ela é apresentada naqueles períodos que nós já mostramos, que a acompanham de maneira mais distante. Nós temos vários momentos da filosofia ao longo da história, e cada um deles é importante para a gente entender o pensamento de cada época. Por ora, nós vamos deixar aqui, para que você possa ler com calma cada um dos séculos e possa entendê-los um pouco melhor. E cada um desses grupos será estudado dentro dessas ideias que estão sendo apresentadas, e nós vamos falar quando for a hora mais conveniente. Por hora, nós ficamos por aqui, e eu espero que você tenha compreendido. Qualquer dúvida, eu peço que você coloque nos nossos grupos ou me pergunte diretamente. Fico por aqui, espero que você tenha apreciado. Tudo de bom e vamos juntos!